Senhor. Nós como igreja, Pai amado, pedimos a Tua bênção sobre ela, pois, ó Pai amado, como canal de bênção, como instrumento vivo, ela está aqui, Pai, para ser usada pelo Senhor. Por isso que seja o Senhor, através da vida dela, a falar aos nossos corações, às nossas vidas e aos nossos ouvidos. Que nada nem ninguém tire a Tua palavra do nosso coração, tire a nossa atenção, que o nosso foco seja o Senhor, através da vida da Jane, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama do Teu Espírito sobre a vida dela. Amém, amém e amém. Amém, amém. É impressionante como o Espírito Santo nos une de uma forma tão maravilhosa. Essa aliança com que Ele nos atrai é sensacional. Né? O Ebenezer falou agora, várias vezes, uma única palavra: compromisso. Compromisso, compromisso. E é exatamente nesta noite o que nós vamos falar. Foi isso que Deus me colocou no coração. Muito forte essa palavra, compromisso. E olha que nós nem combinamos, né? Mas o Espírito Santo é sensacional. Boa noite a todos. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus a Igreja do Vale do Sol, de Dracena, a Igreja de Presidente Bernardes e todos vocês, amados do Senhor, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento. Acabamos de louvar ao Senhor com cânticos, com músicas, que nós possamos continuar este louvor com a nossa dedicação, com a nossa atenção ao nosso Deus. Bem, a palavra que o Senhor me colocou no coração está em Mateus 8. Mateus 8, do versículo 18 ao 23. Mateus 8. Do versículo 18 ao 23, diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me. E deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. No versículo 23 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, para aprender mais, para ouvir mais e para Te louvar mais ainda. Que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra, falar aos nossos corações e às nossas mentes aquilo que o Senhor tem, de forma coletiva ou mesmo de forma individual para cada um de nós. Que assim seja feita a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Bem, nós estamos na reunião de oração da primeira terça-feira do ano. De que ano? De 2021. Então eu gostaria muito de fazer uma retrospectiva com os irmãos, não do ano de 2020, mas do ano de 2019. Vamos pensar
um pouquinho sobre o ano de 2019? Do ano de 2019 para o ano de 2020. Como que foi? Muitos planos todos nós, eu tenho certeza que fizemos. Muitos sonhos, lugares que queríamos conhecer, que queríamos retornar. E tudo aquilo que nós planejamos de 2019 para 2020, aconteceu? Pode ser que sim, com uma certa dificuldade, mas quantas coisas não aconteceram? Uma coisa aconteceu inesperado. Um vírus que tomou o mundo inteiro. Um vírus que tomou o planeta inteiro. Atingindo todos, independente de cor, de raça, de origem, independente de qualquer situação, mais favorável, menos favorável, com mais ou menos ou nem tanto financeiramente, dizendo, um vírus que não respeitou nada e a ninguém, mas que tomou conta do planeta. Isso que aconteceu em 2020. Nós precisamos ficar mais em casa. Houve um distanciamento. Aqueles que mais amamos, deixamos de ver, de abraçar, de beijar. Nós precisamos redobrar a questão dos cuidados na saúde. Precisamos comprar máscaras. Quem pensou de 2019 em gastar com máscaras? Nós pensamos em gastar com muitas coisas, mas o projeto Máscara, eu acredito que não estava na lista de ninguém. Enfim, o inesperado aconteceu. Nós precisamos sonhar. Os sonhos fazem parte da vida do ser humano. O planejar faz parte da vida do ser humano. Mas o amanhã, ninguém sabe o que irá acontecer. Mesmo sonhando, se organizando e planejando o amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. A palavra de Deus diz que no mundo, todos nós passaremos por aflições. Isso está em João 16:33. Mas o interessante é que ele não para a frase por aí. Ele diz para mim e para você, que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, tem de bom ânimo. Por quê? Porque Ele, Cristo Jesus, venceu o mundo. Essa sim é uma certeza. Nós temos muitas incertezas, mas nós temos uma certeza, que Jesus venceu o mundo. Que Jesus está no controle de tudo e de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Temos a certeza também que Ele nos ama. Então, diante disso, de tantas incertezas, eu quero dizer uma coisa para vocês, que está na Bíblia, na palavra de Deus: não temas, tem de bom ânimo, tenha esperança. Viramos o ano agora para 2021, tem de bom ânimo. A certeza do que irá acontecer nós não temos,
mas a certeza que Jesus está no controle de todas as coisas e que Ele nos ama, isso nos enche de esperança. E nada e ninguém pode nos tirar. Ano novo. Vem a palavra que o nosso irmão falou agora. Compromisso. Então eu quero compartilhar com vocês deste texto, né, que nós acabamos de ler em Mateus 8, 18 a 23, 3 compromissos que nós precisamos ter em 2021 para todos aqueles que querem seguir a Jesus. Primeiro compromisso, submissão. Vamos ler do versículo 18 e 23. Vamos lá? Versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. E olha só no 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Bem, Jesus, ele tinha pregado o Sermão do Monte, e com isso houve muitos ensinamentos. Jesus, além dos ensinamentos do Sermão do Monte, com seu amor, ele passa curando aquelas pessoas que estavam enfermas. Que pessoas eram essas? Leprosos, cegos. Ele cura a sogra de Pedro, ele expulsa demônios, entre outras coisas. Então Jesus vem, seria para descansar, depois de uma longa jornada aí, de amor, de acontecimentos, de ensinamentos da palavra. E diante de tantos feitos assim, o que aconteceu? A multidão foi se aumentando, foi havendo então aqui uma aglomeração. E Jesus, vendo tudo aquilo, ele disse então, ele mais do que disse, ele ordena que os discípulos entrassem no barco. Quem segue a Jesus precisa ser submisso. Tem que estar com a agenda prestes a ser mudada. Aquela via que você está indo, está caminhando, você precisa ficar atento, porque muitas vezes você tem que dar seta e fazer a conversão. Tudo isso por submissão. Porque quem segue a Jesus, quem quer ter esse compromisso com Jesus, quem quer ser submisso, precisa mudar a direção quando Jesus ordena. A palavra ordenou não é um pedido, não é um conselho e não é um convite. Remete ao quê? A uma ordem. Penso que provavelmente os discípulos não se reuniram para discutir sobre o assunto. Que eles iam ter que entrar no barco e atravessar para o outro lado. Acredito eu que não houve aqui uma votação democrática, mas houve algo muito maior do que tudo isso. Houve submissão, houve uma ordem de Jesus.
E no versículo 23 diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E ele foi junto. Ele foi junto no barco e entrou primeiro, porque é assim que ele faz. Ele está junto comigo e com você. Ele entra, ele ordena, mas ele vai junto. E ele atravessa junto com você para o outro lado da margem. Então eu quero fazer algumas perguntas para você nessa noite. Primeira pergunta: quem tem as rédeas da sua vida? Quem está no controle da sua vida? É você? É você que está no controle? Você já se perguntou por que aquele sonho, por que aquele desejo, por que aquela necessidade ainda não aconteceu? Será que você colocou diante dos pés do altar do Senhor? Será que você colocou no barco essa necessidade junto com Jesus? A direção que você está seguindo hoje é a direção que você escolheu ou a direção que Cristo ordenou você a seguir? Perguntas que cabem só a você e ao nosso Deus responder. É você e Deus. Segundo compromisso, para aqueles que querem um 2021 seguindo a Cristo Jesus. Versículos 19 e 20. Vamos lá? Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Segundo compromisso para aqueles que querem seguir a Jesus: renúncia. Renúncia. O escriba que chegou próximo ali a Jesus, ele chega, ele se aproxima e diante de Jesus, a primeira palavra que ele diz é mestre. Sabe por quê? Porque esse escriba, o escriba aqui, ele é um conhecedor das Escrituras, porque afinal de contas ele escreve as Escrituras, ele escreve as normas. Então ele conhece quem é aquele homem que ele se aproxima. Tanto ele conhece que ele o chama de mestre. Ele sabe com quem ele está falando. E aí o que Jesus diz para ele então? Raposa tem seus covis, aves, os ninhos. Mas ele, Jesus, ele não tinha um lugar nem para reclinar a cabeça. Então o que Jesus quer dizer é que para segui-lo, você precisa renunciar muitas coisas. Aquilo que você está agarrado, que te impede de seguir a Cristo Jesus, você precisa renunciar. Para o seu bem, para a sua salvação, para a sua alegria, para a sua paz.
E o interessante é que após Jesus dizer isso, não se ouve mais falar do escriba. Imagino eu que ele deu meia volta e foi embora. Não diferente do jovem rico, que está em Marcos 10. Lembra? Você que conhece a palavra, ou se depois você quer dar uma olhada, está em Marcos 10. Um jovem rico, ele se aproxima de Jesus. E ele diz a Jesus, mestre. Ele também o reconhece como mestre. E ele diz assim, eu tenho observado os seus ensinamentos, as escrituras, aquilo que precisa ser feito. E ele usa observado, ele não diz praticado. Então ele conhece quem é Jesus. Mas a partir do momento que Jesus diz para ele o que ele precisa fazer, o que ele precisa renunciar, o que está em primeiro lugar na vida dele, ele tristemente sai, dá meia volta e vai embora. Não dá para seguir Jesus sem renunciar o amor pelo mundo, o amor deste mundo, sem renunciar às coisas que poluem a sua visão, que impedem você de enxergar do outro lado da margem, que impedem você de enxergar que Jesus já entrou no barco e ele te convidou. Tudo isso, tudo que é colocado em primeiro lugar na sua vida, que não seja Jesus, precisa ser renunciado. Perguntas que eu quero fazer para você refletir. O que te impede de seguir a Jesus? O que te impede de subir ao barco junto com Jesus? O que está te prendendo à margem do rio? Se você não sabe, este é o momento de colocar a sua vida, os seus pensamentos, o seu coração, diante do altar do Senhor. Orar a Deus, conversar, dialogar com o Senhor e pedir que Ele te mostre então, se você não está identificando aquilo que está te prendendo à margem, que impede que você suba no barco com Jesus. Ore a Jesus, converse com Ele, porque Ele, nosso Deus, Ele inclina os ouvidos para te ouvir. Gentilmente, Ele inclina os ouvidos dele para te ouvir. Terceiro e último compromisso que nós temos esse ano de 2021 para aqueles que querem seguir firme com Jesus. O terceiro compromisso é a prioridade. Prioridade. Versículos 21 e 22. E outros dos discípulos lhe disse, Jesus, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Bem,
Aqui, alguns estudiosos entendem que o pai dessa pessoa aqui, que se aproximou de Jesus, tinha acabado de morrer e ele precisava então enterrar o pai. Outra linha de estudiosos acreditam que foi uma expressão, uma forma de se falar, mais ou menos assim: olha, o meu pai está bem velhinho, então deixa eu ficar com ele até ele morrer, aí depois, então eu sigo o Senhor. Independente se for uma forma ou se for outra, o mais importante aqui é o deixar aquilo que estava impedindo e colocar Jesus como prioridade, colocar Jesus em primeiro plano. Jesus não quer dizer aqui que é para a gente abandonar os nossos pais. Sabe por quê? Ele diz para mim e para você, Deus nos fala claramente que é para honrar os nossos pais. Então ele não está dizendo para abandonar, não é essa a questão. A nossa lealdade com Cristo, ela não pode ser dividida com ninguém. Com ninguém. Então, o colocar em Jesus em primeiro plano aqui, é isso que ele quer dizer. Ele precisa ser colocado em primeiro plano. Até porque a palavra de Deus também diz que todas as coisas vão sendo acrescentadas nas nossas vidas. Então, nós precisamos amar o Senhor mais que nós mesmos nos amamos. Nós precisamos conhecer mais e mais o Senhor. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós nos apaixonamos por Ele. Mais nós temos confiança, mais nós temos esperança, mais força para batalhas do dia a dia. Eu quero fazer um parênteses aqui. Tem um artista, comediante, apresentador. Ele faz muitas coisas na TV. E ele, recentemente, ele deu uma entrevista para uma revista, também muito conhecida. E ele disse assim: quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu me torno. Eu, quando ouvi isso, meu coração se alegrou muito. E a minha oração é que ele leia a Bíblia cada vez mais, porque eu tenho certeza absoluta que ele vai ser resgatado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele só vai conseguir isso conhecendo a palavra de Deus. E para isso ele lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia para criticar. Ele lê a Bíblia para falar mal dos cristãos. Ele lê a Bíblia para ridicularizar aqueles que creem em Jesus como o único Senhor e Salvador. Então, a minha oração para esse homem, para esse jovem, porque ele é jovem, é que ele continue lendo a palavra de Deus. Porque Jesus vai resgatá-lo do vale da sombra da morte. Fez isso com Paulo. Paulo não só criticava os cristãos, mas ele ia muito além, ele matava
aqueles que acreditavam em Cristo Jesus. Ele matava. E o que aconteceu com ele? Ele foi resgatado da sombra, do vale da sombra da morte. Então conheça mais a Jesus, porque com toda certeza você vai, sim, se apaixonar cada vez mais por Ele. E essa prioridade de colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, vai ser muito mais fácil, muito mais prazeroso do que você imagina. Em todo tempo louve ao Senhor. Esse é o tempo de louvar, de louvar, de louvar, de agradecer. Não espere a chegada de um vírus para ter Jesus como prioridade na sua vida. Eu lembro que no começo da pandemia, o nosso pastor, ele fez um comentário que muitas pessoas o procuraram, porque ficaram com medo. Muitas pessoas que estavam afastadas de Jesus, estavam afastadas da casa do Pai, correram e o procuraram com medo, com pavor. Que bom que elas fizeram isso. E que bom que deu tempo. Mas eu quero dizer para vocês que nem sempre dá tempo. Então não espere um vírus ou qualquer outra coisa assolar a sua vida, chegar de ruim na sua vida, para você colocar em primeiro lugar Jesus. Pode ser que dê tempo, mas pode ser que não. Por isso é agora o momento. Compromisso para 2021. Perguntas que eu quero fazer para vocês. Você tem colocado Jesus em primeiro lugar na sua vida? Agora é o momento. É agora o momento. Jesus é o maior amor da sua vida? Ele é a prioridade? Concluindo, então, falamos sobre 3 compromissos. Para quem quer seguir Jesus, para quem quer subir no barco e passar para outra margem, passar para 2021 firme. Primeiro compromisso, submissão. Obedeça ao Senhor. Ouça o que o Senhor quer para a sua vida. Pode ter certeza absoluta que é o melhor. Numa das pregações que nosso irmão Ebenezer fez, que eu guardei essa frase dele. Ele começou dizendo que eu acho que foi no trabalho dele. Ele chegou todo animado, pegou a folhinha de 2020, tirou a folhinha de 2020, colocou de 2021 e já rapidamente já quis fazer 1000 anotações. Até que ele parou, pensou e falou: opa, o que o Senhor quer que eu faça, que eu comece a fazer em 2021? Eu achei tremendo isso. É de Deus. E eu guardei isso no meu coração e na minha mente, porque eu também cheguei no escritório ali da minha casa, muito empolgada para colocar a minha folhinha nova de 2021.
Primeira pessoa que eu pensei, depois de Jesus, foi o Ebenezer, né? O que Jesus quer? Como Ele quer que eu recomece esse 2021? Submissão. O segundo compromisso, a renúncia. Quantas coisas que nós precisamos deixar, quantos lixos que nós precisamos abandonar, enterrar, colocar no reciclado. Quantos lixos? É o melhor a ser feito. Organize-se, renunciando àquilo que não pertence a Cristo. O terceiro compromisso, a prioridade. O Senhor tem que ser a prioridade na sua vida, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. E Ele é o Senhor que provê na minha vida e na sua, não vai faltar nada. Não faltará nada, porque Ele é contigo. Quando Ele fala, passem para a outra margem, Ele está dizendo isso para mim e para você. Ele está dizendo isso para a igreja dele. Ele está dizendo isso para todos vocês que estão nos ouvindo essa noite. Ele não está te convidando. Ele não está te alertando. Ele está ordenando, é uma ordem. Passem. Esse novo ano de 2021, ele é uma incógnita para todos. Nós não temos certezas dos dias incertos que nos aguardam. Nós só temos a certeza que Jesus te ama, que Ele está com você no barco. Ele quer, é por isso que Ele manda. Ele quer que você esteja no mesmo barco que Ele. Porque se vier tempestades, Ele acalma o mar. Se por acaso afundar, você caminha com Ele sobre as águas. Ele está com você. Diante de um ano de incertezas, nós temos então a certeza do amor de Deus. Nós temos então a certeza que Ele está no barco. E Ele entrou primeiro. E aí, Ele te chama para entrar. Eu gostaria agora, já encerrando, ler uma poesia que falou muito ao meu coração. Eu, particularmente, gosto muito desse autor, desse poeta, que é o Braulio Bessa. E a poesia diz assim, ela se chama Recomece. Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece
a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe assortar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Acabou 2020, vamos para 2021. É preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Então recomece, se refaça, relembre o que foi bom. Reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, repense sua fé e recomece novamente. Por isso, recomece, entrando, obedecendo a Cristo e entrando no mesmo barco que Ele. Atravesse com Cristo para a outra margem. Nós só conseguimos recomeçar se estivermos no mesmo barco com Jesus. Então, entre no barco com Jesus. Atravesse para outra margem. Somente assim você estará seguro. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar que só o Senhor é Deus. Que o Senhor é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que provê e que não nos deixa faltar absolutamente nada. É o Senhor que sabe o que é melhor para a minha vida e para a vida de todos aqueles que o Senhor mesmo criou, formou, a sua imagem e semelhança. Que o Senhor possa nos dar força, coragem, para estar recomeçando esse 2021 de uma forma diferente. Queremos te louvar por 2020, um ano de tantas e tantas bênçãos, porque se estamos aqui é porque somos mais que vencedores, é porque o Senhor tem um propósito para nós. Tantas dificuldades e tantas lutas e tantas vitórias em cima de tudo isso. Tudo porque o Senhor não perdeu o controle de nada. Que a nossa coragem, obediência, propósito possa ser muito maior do que tudo e todas as coisas para entrar no barco contigo e juntos chegar a outra margem. Porque é a outra margem que o Senhor está esperando. Porque é a outra margem que o Senhor quer que nós estejamos. Faça a tua vontade nas nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Como é bom
estarmos na presença de Deus, clamando ao Senhor, meditando na sua palavra. Como é maravilhoso a gente poder se vislumbrar na grande mesa que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos orar pelos pedidos que nos foram colocados no YouTube e no Facebook, mas antes eu quero dar um recado. Amanhã eu estarei na cidade de Dracena. Eu vou estar indo para fazer algumas visitas e levar a ceia às pessoas que estão impossibilitadas de irem na igreja. Então, se você deseja, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp ou pelo grupo da igreja, que eu vou estar levando a ceia para você com todos os cuidados e higiene que precisa para esse momento. Então, não haverá durante esse mês de janeiro cultos na quarta-feira em Bernardes e nem cultos de ensino na cidade de Dracena, na IPI de Dracena. Então, eu estarei no domingo, até domingo eu vou estar aqui na igreja, e a partir de segunda-feira eu vou estar de férias. Devido a isso, então, nós teremos a nossa programação voltada para não ter que levar os aparelhos, as coisas, voltada aqui à igreja. Então, os cultos de domingo permanecem normal, às 10 horas da manhã, na cidade de Bernardes, às 19h30 em Dracena e às 19h30 também aqui no Vale do Sol. No meio da semana, a intercessão somente aqui pelo Vale do Sol, na terça-feira, às 20 horas. E a sala de oração pelo Google Meet, às 20 horas, não às 19h30, somente às 20 horas com o presbítero Jonathan. Então você pode participar de todos esses eventos da nossa igreja, que estará aí bem alimentada e bem cuidada nesse período. Nós vamos orar pelo pedido da Marli Poli, que ora por sua vida financeira, pede oração pela sua vida financeira, por curas e portas de emprego para a filha, pela vida e saúde do seu neto Pedro, a dona Cida, que pede pela Rose, pela sua família, pela Bete, pela Iracele, pelo Valdir, pela Laurita, pelo Pedro, pela vida da Priscila, que está fazendo aniversário hoje, e todas as outras pessoas ao qual nós já temos o nosso costume e faz parte do nosso pedido de oração. A vida da dona Irecê, da dona Yolanda, da Wanda, da dona Neuza, a vida do seu Rubens, do Manassés, a vida do Ney, da Márcia, a vida do Milton, do Nilton, a vida do seu João Greco, a vida da dona Odila, a vida de todos aqueles que fazem parte da nossa igreja e que precisam do cuidado de Deus e estão com seus nomes nos nossos grupos de intercessão. Que o Senhor possa nesse momento estar assistindo a vida de todos os irmãos, a vida da Silvana e a vida de todos os irmãos que precisam do cuidado de Deus nesse momento. Que você possa curvar a tua cabeça e que nós possamos orar assim. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui para clamar e para interceder, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que na cruz pagou e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser livres de todo mal. Pai amado e querido, então, pelo nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor venha e intervenha na vida desses irmãos que precisam de um milagre, de uma cura, que estão sofrendo, Pai amado e querido, com enfermidades que assolam o seu corpo. Em nome de Jesus, Deus, toda enfermidade maligna que tem, Pai amado, atingido o corpo do seu povo, a vida daqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos ouvindo, que precisa hoje de um toque da tua cura, faça isso em nome de Jesus. Pai, tu és o único que cura, o único que pode, Pai amado, fazer o milagre, e aonde há cheiro, Senhor, de morte pode trazer vida. Derrama, Senhor, da graça e da tua misericórdia sobre a vida de todos aqueles que estão necessitando nesse momento.
Pai amado, aqueles que estão em tratamento, Pai amado, por esse vírus, pelo Covid, que estão internados, que estão nos hospitais, que estão, Pai amado e querido, nas UTIs, seja o Senhor a curar toda a pneumonia, todo o coágulo, toda a trombose, toda a infecção, toda a inflamação, todo o mal, e que o Senhor esteja restabelecendo, Pai, o organismo dessas pessoas e dando a elas a vitória sobre esse mal. Aqueles que estão em tratamento na sua casa, que precisa ser tocado pelo Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, revigorando o seu organismo, a sua imunidade, que o Senhor faça isso. Leva, Senhor, tudo aquilo que não é teu, que tem assolado o corpo do seu povo, e derrama da tua cura, da tua graça e da tua misericórdia. Pai querido e amado, eu suplico pela vida dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, dos faxineiros, de todos aqueles que trabalham nos hospitais, que estão ligados à área da saúde, que seja o sangue do Senhor o muro de separação da vida deles e esse vírus, Pai. Guarda, Senhor amado e querido, a vida dos biólogos, dos cientistas, para que eles possam, Pai amado, nos surpreender logo com um remédio, com essa vacina, que tudo, Pai, possa vir sobre nós de maneira clara, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Tu é a glória, Teu é o poder, e nós te pedimos, ó Deus, nos surpreenda com um remédio que possa acabar com esse mal, que possa levar embora esse medo, esse pânico que tem feito as pessoas, ó Pai, até mesmo se degladiar. O vírus, ó Deus, que tem mostrado a insuficiência emocional que o seu povo passa, sofre, nos cura, Senhor, nas nossas emoções, na nossa memória. Pai amado, que nós possamos ter a Tua palavra no nosso coração e que nós aprendamos a amar um ao outro como a si mesmo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia e visita com Teu consolo a casa daqueles que perderam o ente querido, perderam pessoas da sua família com essa enfermidade e tantas outras. Pai, a vida do Walter, que perdeu seu pai, Senhor, em nome de Jesus, que sua família seja visitada com Teu consolo agora nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço pelos mais de 7 milhões de brasileiros que o Senhor já curou, tantas pessoas que o Senhor já levantou da sepultura, que o Senhor, Pai amado e querido, já fez com que a Tua glória alcançasse a sua vida. Continue a fazer isso e nos dá vitória plena contra esse vírus. Em nome de Jesus, Pai, converta o coração do marido, o coração da esposa, o coração da esposa, o coração do marido. Abençoa cada lar, cada família. Leva embora todo espírito de intriga, contenda, divisão, separação, em nome de Jesus. Que o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia chegue, Pai amado, em cada lar, em cada família, e que essas famílias possam ser restabelecidas. Converta o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos e o coração da família ao Teu coração. Pai, nós precisamos do Senhor nas nossas casas, na nossa família. Nós precisamos do agir do Senhor com sabedoria, com discernimento, para que possamos atravessar todas as situações que têm vindo. Abençoa o Teu povo com sorte financeira, profissional. Pai, em meio a essa crise, levanta a Tua igreja a ofertar, para levantar cestas básicas, para assistir as famílias que necessitam, que precisam, que não têm o que pôr na mesa. Pai, quebra o coração da Tua igreja a ser uma igreja diaconal, a ser uma igreja sustentadora, abençoadora. Em nome de Jesus, Pai, nos incomoda olhar para o nosso prato e a lembrar que tem muita gente com um prato vazio hoje, e que nós aprendamos a dividir o pão nosso de cada dia. Em nome de Jesus, Pai, olha para a vida daqueles que precisam ser abençoados com libertação do Senhor. Liberta, cura, tira, Senhor, toda a assolação de Satanás e seus demônios de sobre a vida daqueles que estão perecendo, precisando de libertação. Seja o poder do sangue do Senhor a chegar em cada lar, em cada família, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, tenha uma excelente noite, que você possa ficar com Jesus aí na sua casa,
e que você possa ir com Deus também para a sua, e que o Senhor o guarde, o abençoe e o livre de todo o mal, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus esteja sobre vós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e fique com o Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Um abraço e até no domingo, em nome de Jesus.